Nós vamos falar aqui sobre comunicação no relacionamento. Você não segue, já vai lá seguir, inscreva aí no canal, ok? Para que a gente possa fazer mais momentos como esse. Eu quero agradecer também a minha equipe aqui hoje, né? A nossa equipe aqui da igreja, o Adam Bryan, a Renata Tottoli, mas agora é Renata Barros, né? Que é casada com o Adam. Quero agradecer a Thaís Helena, né, que tem nos dado esse apoio aqui, e agradecer minha esposa, que está aqui presente comigo hoje, né, agradecer por todo o apoio aí. Também quero agradecer o irmão Elias Gideone e a irmã Enira, que me deu uma força muito boa, né, ganhou muitos brindes, vocês não vão ver agora, mas nós temos uma mesa aqui do lado cheia de brindes, e vocês fiquem aí conosco. E aí eu já quero pedir para você, tem um QR Code aí já? Não? Nós vamos colocar o QR Code aqui. Aqui, ó, QR Code. E aí eu quero te incentivar o seguinte, alguns celulares mais modernos, se você apontar a câmera para esse QR Code, ele vai te encaminhar para um formulário, você vai preencher esse formulário para você concorrer aos brindes. Mas se o seu celular ainda não é nessa tecnologia, não tem problema. Você vai colocar aqui embaixo, nos comentários, o nome do casal e a cidade de onde você está nos assistindo. Por quê? Porque nós temos brindes para Uberaba, porque vai ficar mais fácil de você pegar, e temos brindes para vocês que estão nos assistindo, que é de fora, de outra cidade, ok? Então, corre aí, clica aqui no QR Code e faça sua inscrição agora, ou então aí nos comentários. A Thaís já vai anotar e no finalzinho nós vamos fazer esse sorteio aqui, porque tem muitos brindes, irmãos, você não pode perder, ok? Eu vou agradecer os nossos patrocinadores no final, para nós não perder mais tempo. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre comunicação. Né? Quando o pastor Liel me fez um convite, nós fizemos alguns levantamentos sobre temas, possíveis temas para essa palestra, e uma das coisas que muito nos aperta, né, ou que nos atrapalha no relacionamento atualmente, é a comunicação. Domingo, né, o pastor deu uma aula maravilhosa sobre família, o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos. Né? Então, se você não assistiu, pode assistir na Escola Bíblica Dominical do canal da igreja, falando sobre família. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a comunicação no relacionamento e sobre as 5 linguagens do amor. Então, nós vamos começar agora. Por que eu escolhi falar sobre comunicação? Porque a comunicação ela já é uma das coisas que mais causa divórcio ou separação dos casais atualmente. Então, é por falta de comunicação? Não, não é por falta de comunicação, e vocês vão ver, né, vocês verão durante a palestra que não existe a falta de comunicação, existe a comunicação não eficaz, a comunicação falha. E aí nós vamos falar o que causa essas falhas e como a gente pode corrigir essas coisas. Ok? Então você já deve ter percebido que o quanto de problemas temos quando há falhas na nossa comunicação. Eu quero contar uma pequena história aqui. Antes do meu avô e da minha avó falecer, meus avós paternos, eu convivi muito com eles. E aí a minha avó sempre fazia bife, né, para o meu avô, e o bife da minha avó era torradinho, queimadinho, né? E quando eu ia almoçar ali, eu falava, vó, por que a senhora faz esse bife queimadinho assim? E ela falava para mim, porque seu avô gosta assim. Ah, tudo bem, se o avô gosta, vamos comer. Né? E aí, beleza, foram passando os anos, eles se separaram, e um dia eu fui almoçar com o meu avô, né? E cheguei lá, ele tinha feito um bife. Irmãos, que bife gostoso. Não tava torradinho. E eu falei, vô, mas o senhor não gostava do bife torrado? Por que o senhor está fazendo um bife agora mal passado ou ao ponto? Ele falou, Jonathan, nunca gostei do bife que sua avó fazia. Né? Então, assim, olha para vocês verem, foram anos e anos nessa história e eles não tiveram um momento de parar e conversar sobre que jeito que um ou outro gostava do bife. E ela fazia com o maior amor para ele, até que, né, quando eles separaram, cada um começou a fazer o bife do jeito que gostava. Beleza? Então vamos lá, vamos passar mais uma tela aí, Adam Bryan.
Vamos lá. Como nós estamos falando de comunicação, eu quero trazer uma pesquisa para vocês que 90% dos casos de briga ou casos que eu atendo no meu consultório, o problema se instala na comunicação. 90% das brigas se dá pelo tom de voz ou por como nós colocamos as nossas questões em pauta. E apenas 10% é porque a gente discorda de um assunto. Então, às vezes, nem é porque nós discordamos do assunto, muitas vezes é pela forma que nós nos comunicamos. O que geralmente fazemos é tentar descobrir o que o outro está pensando, ou desejamos que ele leia o nosso pensamento. É como se nós tivéssemos uma bola de cristal, né, e quiséssemos adivinhar o que acontece no nosso relacionamento. E não é possível, gente. Não é possível a gente ler a mente. De vez em quando a gente acerta pelo olhar, pelo nosso relacionamento, mas é impossível a gente adivinhar ou ler todos os pensamentos. Então a gente precisa se comunicar melhor. Então não há quem não se comunique. Há, né, a comunicação falha. Então a gente precisa pensar isso. Então, como que nós nos comunicamos? E aí eu vou trazer alguns pontos aqui para a gente pensar. A primeira forma que a gente se comunica é pelas expressões faciais. Jonathan, como assim? Você já percebeu que a gente tem várias expressões faciais? Eu não vou fazer aqui porque senão vai ficar muito feio. Né? Mas se você olhar aí no espelho, você consegue fazer uma cara de sorriso, uma cara de bravo, né? E aí por diante. Mas o que eu quero mostrar para vocês ou falar? Que isso também é um tipo de comunicação. Então, por exemplo, você chega em casa, né, e a pessoa está lá com a cara fechada ou está sorrindo, você já sabe como mais ou menos abordar essa pessoa, como mais ou menos chegar nessa pessoa. Então, a expressão facial, a gente detecta algum tipo de comunicação. Mas também temos uma outra forma que é a postura corporal. Né? Então, pensa, por exemplo, se eu estivesse aqui e às vezes eu largasse o meu corpo, ou se eu deitasse para trás. Né? Então, tudo isso expressa uma comunicação. Você vai, às vezes, fazer uma entrevista de emprego, você precisa ter postura. Assim também é quando nós vamos conversar, principalmente quando é relacionamento de casal. Né? Você já tentou conversar com a sua mulher olhando para o outro lado? Ela fala, você não está me ouvindo. E às vezes você está ouvindo, mas você não está prestando atenção no que ela está te comunicando, ok? Uma outra coisa que a gente se comunica é pela escrita. Né? A gente escreve no papel. Atualmente a gente tem internet, a gente tem o WhatsApp, tantos outros aplicativos de comunicação que a gente escreve e aí é uma outra forma de se comunicar. Né? Antigamente, aí os irmãos, né, as pessoas que estão nos assistindo que têm um pouco mais de experiência na vida, lembra das cartinhas de amor que eram escritas manualmente e enviadas, né? Hoje nem manda mais isso, hoje é tudo emotion, né não? E aí a gente precisa também voltar a essas boas práticas. E uma outra coisa que às vezes é uma polêmica muito grande nos dias hoje, nos dias atuais, que é a questão da vestimenta. Você sabia que a gente também se comunica pelo tipo de roupa que a gente veste? Imagina se eu tivesse aqui agora dando uma palestra para vocês, né, com a camisa cavada, não ia ficar esquisito, né? Ou então o que a gente precisa pensar que tudo que a gente faz é comunicação. Então vocês que são casados, dependendo a roupa que a esposa coloca para dormir, você já sabe como que vai ser a noite, né? Se você chega em casa, a esposa está com aquela camiseta furada, ela não está muito animada não. Mas os homens também, né? Alguns tipos de vestimentas aí que a gente precisa melhorar, ok? Então a vestimenta, comprar umas cuecas mais novas, né? Umas calças mais apertadinhas, porque a gente precisa valorizar, irmão. É para a esposa, ok? Isso no âmbito do casamento. Fica bem dito aqui, ok? Volta um pouquinho aqui, Ada. Tem uma outra coisa que é a questão que nós homens precisamos nos cuidar, né, na questão da vestimenta,
Porque hoje, tanto homem quanto mulheres, alguns tipos de roupas ou de vestimenta, ela provoca ou ela causa um mal-estar. Então, isso é como que a gente se comunica com as roupas que nós estamos usando, ok? Vamos lá. Uma outra coisa que a gente precisa falar ou prestar atenção, e eu falei aqui um pouco antes, que 90% das brigas acontece pelo tom de voz que a gente usa ou pelo jeito que a gente fala e não por discordar. Então, o tom de voz também denuncia quanto das nossas emoções ou o que nós estamos sentindo. Então, é uma forma de comunicar muito eficaz, porém, a gente precisa tomar cuidado com o tom, porque o tom de voz, ele comunica raiva, tristeza, um punhado de emoções aí que a gente precisa entender, ok? Também nos comunicamos através do olhar. E aí é o que eu falei para vocês. A mulher tem muita necessidade de conversar olhando nos olhos, nos nossos olhos, ou que a gente esteja prestando atenção naquilo que elas estão falando. Então já vai anotando aí, irmão, que se você tem problema de comunicação com a sua esposa, grande problema desse é porque você não está olhando, focando para ela. Beleza? E aí, também temos uma forma de comunicação que nós, homens, gostamos muito de usar, que é o silêncio. Quantas vezes nós estamos em casa com muitos problemas e aí a gente fica calado? A esposa chega e fala: o que foi? O que você tem? E muitas das vezes a gente fala: não, não é nada não, tá tranquilo. E aí a gente fica calado. Aí elas... Nós vamos falar um pouco mais isso para frente aqui. Então, o silêncio também fala muito, né? Então, e aí uma coisa aqui, um detalhe que eu quero falar, esses dias eu estava lendo, que a mulher, ela só para de falar ou só para de comunicar, né, de expressar aquilo que ela está sentindo quando ela já cansou. Então, se você está em casa, seu casamento, a mulher não fala mais, toma cuidado, que alguma coisa não está certa. Porque ela já desanimou, ela já cansou, ela já está desanimando. Então, você precisa incentivar ela a falar, você ouvir ela, ou até os dois aí conversarem para a gente ver o que é melhor, ok? E uma forma a mais eficaz que eu vejo até hoje, que nós usamos muito e precisamos usar cada vez mais, é a mais utilizada e a mais eficaz, que é a fala. Então, a fala é o meio de comunicação mais eficaz que nós temos. Então, apesar de muitos casais não saberem como falar ou o que falar, nós precisamos falar, precisamos dialogar, precisamos conversar. E aí é muito bacana a gente pensar que a etimologia da palavra conversar é muito esclarecedora. A palavra, a etimologia da palavra significa a boa conversa produz mudança. E aí o que a gente precisa fazer? E uma pergunta que eu quero fazer. Na sua conversa em casa, como que elas andam? A sua conversa em casa tem gerado ou tem produzido mudanças no seu relacionamento? Vocês conseguem conversar e terminar uma conversa? Ou vocês começam a conversar e de repente emburra e cada um sai para um lado? Você consegue expressar aquilo que você gostaria de falar? Aquilo que você gostaria de comunicar? Você se sente ouvido no seu relacionamento ou ouvida? São perguntas que a gente precisa aprender a fazer para nós, para a gente avaliar como está o nosso relacionamento. Mas antes da gente falar como melhorar isso, eu quero falar para vocês algumas coisas que distorcem a nossa comunicação. Se vocês forem estudar sobre comunicação, vocês vão ver que tem um transmissor e um emissor. Emissor e um receptor, né? E existe a mensagem. Quando essa mensagem é enviada, o que faz ela não chegar até o ponto final, que é o receptor, é os ruídos, são as distorções que existem. E quais são essas distorções? Algumas das distorções que eu quero falar aqui é uma distorção que é a cultura familiar que a gente tem quando a gente entra num relacionamento. Jonathan, mas eu estou casado há 20, 25 anos e até hoje
essa distorção pode acontecer? Pode ou não, porque com o passar do tempo você vai se acostumando, mas tem outras distorções. Quero falar para quem está começando agora no relacionamento, as causas da distorção, a cultura familiar. Por quê? Porque nós trazemos muitas coisas da nossa família. As expressões, o tom de voz, as palavras, os palavrões. Sabe aquilo assim, não, eu não estou gritando, eu não tô brava. É porque a nossa família às vezes fala alto. Mas a do outro, do cônjuge, às vezes fala muito baixo. Então, quando a gente muda o tom de voz, parece que aquilo é agressivo. Então, isso pode ser uma distorção. Então, a gente precisa aprender quem é o cônjuge com o que eu estou vivendo e ver qual que é, se ele está gritando de raiva ou se realmente ele fala alto, porque isso pode ser uma distorção, ok? A segunda distorção é o significado de algumas palavras, tá? E aí, o que a gente precisa perceber nisso aqui? Algumas palavras para o homem têm um significado e para a mulher outro significado. Eu vou dar dois exemplos aqui, duas palavras, né? Quem já assistiu minhas lives ou assistiu outro vídeo meu, eu falo isso, já falei em alguns lugares, que é a palavra nunca e nada. Essas palavras têm dois significados totalmente diferentes para homem e para mulher. Nunca para homem é nunca de nunca. Para a mulher nunca, às vezes, é que ela está dizendo assim, ó, você ainda não fez isso, ou você não fez aquilo. E aí nós, homens, já pensamos assim, mas como nunca, né? Fiz isso mês passado, eu fiz isso. Então a gente precisa prestar atenção nessas pequenas diferenças, e eu vou falar de outras diferenças daqui a pouco. E nada. Nada para homem é nada de nada. Nada, nada. Para a mulher, pode ser tudo. Né? Então, se você está aí na sua casa, provavelmente você falou assim, realmente é assim. Porque às vezes você fala para a mulher, o que você tem? Nada. Meu irmão, você que está me assistindo, se você for embora sem perguntar, não, tem alguma coisa, conversa comigo, você vai dormir no sofá. Então, pessoal, olha, para homem, essas duas palavras têm muita diferença para homem e para mulher. Mas a gente vai tirar de letra daqui a pouco, ok? Uma outra coisa que causa muita distorção dos relacionamentos é a questão de generalizar as coisas. A gente tem que evitar isso. Hoje, né, no nosso cotidiano, a gente generaliza muitas coisas. Eu vou dar dois exemplos aqui de coisas que a gente faz. Por exemplo, você fala assim, todo político é ladrão. Ah, existe uma grande maioria, mas eu tenho certeza que existe alguns poucos honestos. Você pode falar assim, que todo pastor rouba, ou todo padre é pedófilo. A gente tem que tomar cuidado com essas generalizações. A gente tem que evitar, porque quando a gente faz isso, a gente é injusto. Então, no relacionamento, a gente também faz isso. Como que a gente faz isso? Tipo assim, ó, você nunca me entende. Ela jamais me valorizou. Todo homem é fraco para a dor. Homem é tudo igual. Né? Toda mulher é gastadeira. Essa aqui eu ainda estou na dúvida, mas eu acredito que é uma distorção. Olha, irmão, tem mais mulher aqui, então vou mudar de assunto aqui. Mas existem outras distorções que é muito relativo ou muito causa muito problema no nosso relacionamento, que é a questão de como eu falo, se eu estou gritando, se eu sou estúpido, se eu sou agressivo, se eu sou romântico, né? Então, se a mulher também é romântica, se ela presta um bom serviço para o marido, ou ajuda ali, ou se ela ajuda ou se ela atrapalha. Então, tudo isso são coisas que atrapalham no relacionamento. E a gente precisa tomar cuidado com isso, ok? Então, a comunicação, ela pode melhorar o seu casamento ou pode afundá-lo. Se você está aqui assistindo essa live, eu tenho certeza que o que você quer é melhorar o seu relacionamento. Então agora, o que eu vou fazer? Como ter uma comunicação eficaz? E aí eu quero mostrar para vocês como ter essa comunicação eficaz. Eu vou dar algumas dicas aqui e eu quero que você anote. Antes eu quero perguntar para a minha equipe como que está aí. Tem muita gente assistindo aí? O pessoal está deixando os nomes aí. Pessoal, você que entrou agora ou que não ouviu as nossas informações, quero pedir você que coloque aí o nome, o seu nome e o nome do seu cônjuge para participar do sorteio que nós teremos daqui a pouco.
Mas nós também temos o QR Code, está aqui. Ah, agora mudou para o lado de cá. O QR Code está de cá, ok? Esse QR Code você aponta o seu celular, se for um celular mais moderno, ele vai te encaminhar para um formulário e você vai preencher, ok? Se não for tão moderno, você tem às vezes um aplicativo para ler o QR Code, você pode baixar. Ou você pode pôr aí nos comentários o nome do casal e a cidade de onde você está falando, para a gente fazer um sorteio daqui a pouco. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Agora são as dicas de como melhorar a comunicação e agora que eu quero que você anote tudo aí, beleza? Então nós precisamos conhecer o nosso cônjuge. E o que é isso? O que isso significa? Quando a gente conhece o nosso cônjuge, a gente sabe o que cada coisa significa para ele. Então, por que ele age dessa forma? Né? Como é a família dele? Então, todo esse processo é necessário. A gente fala de autoconhecimento, mas eu também preciso me conhecer. Esses dias eu e a Priscila estávamos assistindo uma live, né, sobre temperamento, que é um tema que é muito importante, né, e a gente precisa aprender sobre isso. Por quê? Porque às vezes a gente acha que o cônjuge está implicando, né, que ele está fazendo pirraça, ou que é lerdo demais, ou que é perdido demais, ou que é agitado demais, mas isso é parte do temperamento. Nós, seres humanos, somos um aglomerado de informações. Então, tudo isso colabora para o nosso relacionamento. Então, quanto mais eu conheço o meu cônjuge, mais intimidade eu tenho, menos problemas a gente tem. Aí você fala assim, John, mas eu tenho 30 anos de casado. Irmãos, tem pessoas aí com 40 anos de casado separando, porque nunca deu certo. Tem pessoas aí, um dia o pastor Eliel me contou uma história de um casal que eles tiveram que separar a casa. Eles separaram e aí foi autorizado eles construir um muro dentro da casa porque eles não dava certo. Já pensou nisso? E idosos, tá? Não é pessoas novas, não, são idosos. Então a gente precisa, tantas pessoas com muito tempo de casados, quanto as pessoas que estão agora, né, iniciando a vida de casados, precisa conhecer o cônjuge. Então, a gente estava falando do tipo de comunicação. Então, algumas coisas eu já sei que a Priscila está querendo, às vezes pelo jeito que ela olha, às vezes pela postura corporal dela. Então, tudo isso é muito eficaz no relacionamento. Então, você precisa conhecer o seu cônjuge, ok? Ou a sua esposa ou o seu esposo. Vamos lá. A segunda dica é: precisamos compreender a diferença entre homem e mulher. Essa parte aqui é a que eu mais gosto dessa palestra. Por quê? Porque aqui a gente aprende, né? Se o Adam me ajudar aqui, né? Então, que existem diferenças que a gente precisa aprender, né, a se comunicar. Espera só um minutinho, irmãos, que fugiu aqui da tela aqui. Mais. Aí. Então, o que a gente precisa aprender? Que existe diferença entre o homem e a mulher. Que diferenças são essas? Lembra que eu falei das palavras? Duas palavras bem básicas. Nunca e nada. Mas existem diferenças, e nós vamos ver algumas, que para termos uma comunicação eficaz, a gente precisa compreender essas diferenças. Ah, adianta, mas nós somos iguais? Não, nós somos diferentes, mas eu preciso compreender o outro. Então, presta atenção. Os homens e as mulheres se comunicam diferente. Tem um livro que eu sempre indico esse livro. Né? Então, o livro chama Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus. Então, eu recomendo que você adquira esse livro, compre esse livro e leia para você ver que show que é quando a gente começa a compreender a diferença entre o homem e a mulher. Então, nesse livro, o autor dá alguns exemplos. E ele fala que o homem chega em casa, né, e a esposa está calada, por exemplo. Ele logo pergunta, querida, né, qual o problema? E a esposa fala assim, nada. Mas ela está lá, brava, né, calada mesmo. Para nós homens, nada é nada, eu já falei isso. Então, se não tem nada, o que nós vamos fazer? Vamos passar direto, provavelmente nós vamos para o quarto, ou vai entrar no celular, vai sentar no sofá, vai ver alguma coisa, porque para nós é nada. Nós vamos entrar ali na caixinha do nada e vamos ficar ali. Mas para as mulheres, e aí o que a gente precisa pensar?
Para as mulheres, isso não é bem assim. Tá? Para as mulheres, quando ela fala nada, ela quer que faça coisas, quer que você pergunte para ela o que ela está sentindo, ok? Então, o que a mulher comunica quando ela fala nada e você às vezes sai e vai fazer alguma coisa? Ela tá pensando ali com ela, olha, ele não se importa comigo, porque ele não perguntou, eu falei nada e ele não perguntou de novo. Por que isso acontece? Porque quando nós homens falamos que não temos nada, as mulheres geralmente elas começam a perguntar. E aí entra um problema grande. Porque nós homens resolvemos os nossos problemas calados. E aí elas resolvem os problemas dela falando. Então você chega em casa, ela perguntou para você: "O que você tem, amor?" E você fala, você homem falou nada, ela vai começar a perguntar. Tem, você está calado. Fala para mim o que foi, né? Conversa comigo. E nós queremos ali ficar naquele momento nosso ali, né, interno, não, eu vou resolver, eu vou resolver. E ela começa a perguntar. E nisso, muitas das vezes a gente fica um pouco alterado. Altera o nosso humor, porque às vezes a gente quer ficar calado e elas querem falar. Ao contrário, quando a gente pergunta para ela do nada, elas querem que a gente pergunte para elas o que é. Então, entenderam? Ficou um pouco confuso ou não? Vamos seguir? Não, volta, Ada, me ajuda. É assim mesmo. Ó. Aqui nós estamos trabalhando numa equipe, tá? Então nós estamos aprendendo a nos comunicar aqui também. Então vamos lá. Uma outra coisa que é muito interessante, que os homens, a mulher. Peraí que agora me embaralhou aqui. Achei que é onde eu estava, irmãos. A questão mais importante que a gente precisa entender é que se o homem está com um problema, ele se cala. E a mulher, quando está com um problema, ela se comunica. Quando a mulher não se comunica, e eu falei isso mais cedo, é porque ela já tentou tudo e não teve sucesso. Então, para o homem, se algo está bom, não mexa. Mas para as mulheres, se está bom, pode melhorar. A mulher, ela se apaixona pelo homem, olha tanto que isso é engraçado. A mulher se apaixona pelo homem e pensa assim: como posso mudá-lo? Né? O homem pensa assim: eu vou casar e não vai mudar nada. A mulher já casa pensando: como que eu posso mudar? A mulher casa e já pensa: tudo agora vai mudar. E o homem pensa: tomara que não mude nada. Então, essas diferenças, irmãos, entendam, não tem nada de errado com essas diferenças. Mas precisamos aprender a trabalhar com elas. Se não entendermos, é muito frustrante quando a gente não compreende ou não entende o outro, nós podemos levar para o lado errado e podemos nos magoar, ou podemos ficar embirrado, né? Passar uma semana aí sem conversar. Então, não faça isso, ok? Então, o que a gente precisa fazer? Essas dicas eu quero que vocês anotem. Depois, se vocês quiserem, a gente pode passar mais informações para vocês em PDF ou no texto aí para vocês terem acesso, ok? Terceira dica é validar aquilo que o seu cônjuge está falando. Então, o seu cônjuge está falando, está expressando, está comunicando, você precisa validar aquilo. Muitas das vezes, a pessoa fala e a gente acha que é frescura, a gente acha que é bobeira, que aquilo não tem sentido. Olha, às vezes não tem sentido para você, às vezes não tem valor para você. Mas se a pessoa comunicou aquilo, aquilo faz sentido para ela. E aí você precisa validar. Como que eu valido isso? É você, olha, me fale mais sobre isso, né? É uma pergunta bem básica dos psicólogos. Mas quando a pessoa fala para você, você precisa prestar atenção no jeito que ela fala e o que ela está transmitindo. Então, isso é validar. Eu falo, não, se você está falando isso é porque tem um peso para você, um sentimento, então eu vou levar em consideração. Ok? Então, validar não é concordar. Preste atenção. Mas nós precisamos legitimar o sentimento do outro. Se ele ou ela está se comunicando aquilo, é porque tem um peso para ela ou para ele. Então, valide os sentimentos ou a fala do outro. Ok? Quarta dica: ouvir com o coração. Desarme.
tem muitos casais, né, que me procuram, ou até mesmo que a gente se relaciona, que eles já estão armados. Jonathan, o que que é isso, estar armado? É que muitas das vezes a gente já não tem muita paciência. Muitas das vezes a gente já não sabe mais ouvir o outro, não tem paciência, não tem um momento para a gente falar ou ser ouvido. Então, o que que eu quero que você faça? Desarme. Olha, vamos começar. Vamos tirar um tempo para a gente alinhar aquilo. E aí você pode fazer um exercício, tipo assim, ó, você marca 5 minutos. A esposa fala 5 minutos. Quando der os 5 minutos, você fala, olha, deu 5 minutos. Agora é minha vez. Você fala 5 minutos. E só ouça. Os dois, os 5 minutos que você estiver falando, o outro vai ouvir. Quando for sua vez de falar, o outro vai ouvir. Ok? Pare e faça esse exercício. Porque muitas das vezes, quando um começa a falar, o outro já atropela e aí já vira uma briga. E quando a gente está com um tempo, o nosso relacionamento desgastado, isso já fica muito mais difícil, ok? Uma outra dica aqui que eu quero dar para vocês, quando você for comunicar os seus sentimentos, ou quando você for conversar, fale dos seus sentimentos. Seja específica na situação que ocorreu e fale do sentimento que aquela situação te aconteceu. Que se você acusa o outro, a defesa dele é te acusar também. Quer ver? Fala pra mim que aí na sua casa você não já fez isso. Às vezes fala assim, amor, você não me dá atenção, você fica no celular demais. O que que o outro fala? Mas você também não sai do celular. É ou não é? Só manda um joinha aí no comentário para ver se eu estou mentindo. Porque é assim que acontece. Quando eu ataco o outro, a minha defesa é atacar de novo. Então, o ideal é que a gente faça o quê? Olha, amor, quando você fica muito tempo no celular, eu me sinto abandonada ou abandonado. Olha para você, falou do seu sentimento. Então, o sentimento é seu, ele precisa validar, que é a terceira dica que eu dei. Ok? Então, desarme. Vocês já brigaram demais. Então, a quinta e última dica é: ache a melhor hora e o melhor lugar para vocês conversarem. Você se conhece? Sabe qual que é a melhor hora para você, ou aquela melhor hora que você gosta de conversar? Porque muitas pessoas ficam mal-humoradas, por exemplo, quando está com fome. Já viu que as maiores brigas acontecem porque a gente está num relacionamento, no almoço, e a gente vai discutir? Outros, quando acordam mal-humorado, às vezes acorda, né, meio chateado. Isso que a gente precisa pensar. Então, qual que é o melhor? Fuja de discussões, ok? Evitem plateias. Então, quando está com plateia, a gente quer se defender. Então, cuidado com isso, né? Nunca queremos perder uma discussão. Então, sempre a gente vai querer ganhar. Daí eu quero incentivá-los, né? Sempre que entrar numa discussão, sempre que começar, pensar numa frase e usar isso, ok? Começou uma discussão, você pensa o seguinte: olha, eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Se você quiser ser feliz, você vai parar a discussão. Mas se você quer ter razão, você vai continuar. E aí a briga vai se estender por horas, até vezes por semanas e meses. Ok?